alunos, sejam bem-vindos ao programa Aprender e Estudar em Casa. Mais uma vez por uma aula de História. Como sabem, a História é mestre da vida, reporta todo o passado com ela. Cabe a nós desfrutar desse conhecimento e dessa aprendizagem. Pois, para a aula de hoje, como podem ver, temos ali a Organização Social Paleolítica. Depois dessa aula, pretendemos fazer uma síntese geral da vida do homem do Paleolítico para podermos fechar esse período da história da humanidade. Pois, então, podemos ver o seguinte: como estamos a falar de organização social no Paleolítico, é justo podermos compreender que os homens primitivos também já tinham uma noção da vida, da organização, da vida na sociedade ou na sua comunidade. Pois é, diz ali que os homens do Paleolítico enfrentavam vários perigos para sobreviverem. Eram totalmente dependentes da natureza. Conseguir alimentos não era uma tarefa fácil. Além dos problemas das mudanças climáticas que enfrentavam, corriam o risco de serem devorados pelos animais selvagens. Tendo lido o texto, facilmente se compreende qual é o objetivo da organização social. Nada mais, nada menos, a questão de segurança. A vida coletiva era simplesmente por questão de segurança. Eram seres totalmente ameaçados, pois corriam o risco de serem devorados pelos animais selvagens e também precisavam de sobreviverem, sobretudo na questão da caça. Tendo a vida em coletividade, seria tudo mais fácil para eles. Pois é, antes de lermos o texto, propunho a análise da figura, como se pode ver, o que é que se pode depreender das imagens. O que estamos a ver nas imagens? Homens, sim senhor, cabanas, também estamos a ver um animal muito grande. E o que estão a fazer os homens? Pois, os homens estão dentro de uma cabana. Não se esquecem que era uma das habitações. Portanto, era uma habitação feita ao ar livre. Ok? Portanto, vê-se que estão em grupos. E os animais? Ou melhor, o animal que estamos a ver na figura, um animal corpulento, que é um elefante. Não era fácil caçar o elefante. Por isso, em grupo seria muito mais fácil. Daí a necessidade de viver em grupo. Pois, o que é que temos ali? Então, para resolver os problemas da segurança na comunidade, juntavam-se e viviam em pequenos grupos ligados por laços consanguíneos, clã ou gens. Atenção! A vida em grupo dos nossos primeiros homens deu-se por questão de linhagem, de parentesco ou consanguíneos. Daí formou-se clã ou gens. Se não, vejamos. Temos algumas vantagens, como já anunciamos, da vivência em grupo, e uma delas, temos ali, construir abrigos em menor tempo. Partindo de exemplo, a imagem que estão a ver, pode-se ver facilmente que, vivendo em grupo, portanto, é possível construir os seus abrigos, as suas casas, com maior facilidade e em tempo curto. E dali, lê-se também que há o espírito de comunhão e de entreajuda. Também uma outra coisa, uma outra vantagem que os homens podem conseguir com a vivência em grupo tem a ver com a defesa. Defesa
do grupo, defesa da comunidade. E outro ponto tem a ver com o trabalho, com a caça. Então, tudo isto era feito com maior êxito e segurança. Pois também podiam fabricar os instrumentos mais aperfeiçoados. Tanto estão a ver ali pedras. Estamos ainda na idade de pedras. Tanto o trabalho com a pedra seria com mais aperfeiçoamento. Pois outra vantagem é a cooperação entre os membros de grupos, o que acaba por contribuir para o aperfeiçoamento da comunicação. Se nós vejamos, temos ali um elefante. O que é que os homens estão à volta do elefante? Tentar caçar os elefantes. Porque não era fácil caçar um animal corpulento. Não era fácil caçar um animal corpulento. Precisava de ajudas de outros membros da comunidade. Então, sendo assim, era muito importante a caça dos elefantes. Como que a caça contribui, então, para o aperfeiçoamento da linguagem articulada? Simples. Os animais eram caçados utilizando várias técnicas. Técnicas de falésia ou precipícios, técnicas de armadilhas, etc. Sendo assim, os homens encurralavam os animais, encaminhando-os por um precipício. E desta técnica precisava uma comunicação entre os homens. Ao tentarem fazer essa comunicação, os homens estavam fazendo exercício com a sua linguagem. É nesse sentido que se diz que a caça em grupo permitiu que se desenvolva a linguagem articulada. Espero que estou compreendendo. Também, como os homens já vivem em grupos ligados por laços parentescos ou consanguíneos, disse então que no interior de gens deu-se a primeira forma de divisão natural dos trabalhos. Ou seja, a divisão dos trabalhos que se fez era em função do sexo e da idade. Os homens dedicavam-se às tarefas mais difíceis, mais pesadas, como o caso da caça, da segurança, da comunidade primitiva, e as mulheres dedicavam-se à recolha e algumas tarefas juntos da habitação e também cuidar dos filhos. E as crianças simplesmente ajudavam as mulheres nessa tarefa. Observação, uma nota muito importante. A vida é em grupo. Homens e mulheres viviam juntos, em grupos, protegendo-se uns aos outros. E nesse sentido, quero vos chamar a atenção que as mulheres também podiam acompanhar os homens na caça. Só o que não podiam era abater os animais, porque era proibido o derrame de sangue. Ok? Chegando a esse ponto, então, da nossa aula, seria justo fazermos uma síntese geral de tudo aquilo que foi a vida do homem no Paleolítico. Tanto que estamos a terminar o primeiro período da pré-história, que é o Paleolítico, que já sabemos que é a idade da pedra lascada, de uma pedra antiga, onde é trabalhada de uma forma rudimentar, brutalmente, não obedecia nenhuma técnica. Entretanto, era desta forma, com o trabalho desse instrumento, a pedra, que acabavam por garantir a sua sobrevivência, na procura de alimentação. Pois, temos ali que o Paleolítico é a fase que ocorre a evolução humana, ou seja, a fase da humanização. Os homens já estão compreendendo
alguns hábitos comportamentais e a seguir. Por isso que viviam em pequenos grupos, que ninguém deve se esquecer. Também outra nota, que no Paleolítico o homem já tinha ganho posição ereta, o homem deixou de ser quadrúpede e passou a ter uma posição de bipedismo, caminhando sobre os seus 2 pés. Isto foi muito importante. Aliás, este fator acaba por distinguir o homem dos outros primatas. Aliás, diz-se que é uma grande conquista dos homens desse período. Se nós vejamos o bipedismo, então o bipedismo permitiu o quê? Permitiu que o homem erguesse a cabeça, passasse a ver mais longe os alimentos, até os inimigos, e também o bipedismo permitiu que a cabeça fixasse sobre a coluna vertebral, o que permitiu o desenvolvimento de cérebro. E por esta razão, o homem tornou-se mais inteligente e acaba por desenvolver uma linguagem articulada. Uma outra grande conquista aliada ao bipedismo é a descoberta de fogo. O fogo permitiu ao homem comer alimentos cozidos, o que, por sua vez, contribuiu para a mudança de maxilar, da fisionomia da cara e da própria dentição. E também permitiu o alargamento das cordas vocais e, assim, o homem passou a ter uma linguagem articulada. Pois é. E os homens primitivos levavam uma vida de nomadismo, porque não tinham uma morada certa, tinham necessidade de deslocar permanentemente de um lugar para outro à procura de alimentos e, por esta razão, desenvolveram uma atividade econômica recoletora. Recolhiam tudo aquilo que encontravam na natureza. Numa palavra, o que é que se diz para caracterizar o modo de vida do homem paleolítico? Diz-se que o homem do Paleolítico é um homem dominado, ou seja, dependente da natureza. Não sabiam produzir os seus próprios alimentos. Outra grande conquista que identificamos é a capacidade de construir o instrumento de trabalho. É o que os animais não conseguem fazer. Portanto, os homens têm essa capacidade de construir os seus próprios instrumentos de trabalho para poder garantir a sua própria sobrevivência. Pois, podemos identificar ali uma outra questão que está muito ligada ao domínio do fogo. Tem a ver com tecnologias, sua importância e também tem a ver com as artes. Tudo isto foi desenvolvido no período de Paleolítico. Qual era a tecnologia que o homem utilizava? Técnica de trabalho. Que técnica? Pois era a técnica de trabalhar com pedras lascadas. É com pedras lascadas, ou seja, com lascas de pedras, que cortavam as carnes, rasgavam peles, e também com pedras que perfuravam peles e faziam todos os outros trabalhos. Também dedicavam uma técnica para a caça, de acordo com a construção de arco e flecha, sendo os animais corpulentos, tinham pontas de lanças envenenadas para poder atingir os animais de grandes portes e assim capturá-los. E também utilizavam raspadores e furadores, como eu vos disse. O que é que isso permitiu? Aquilo que nós estamos a dizer. Viviam em grupos, caçavam em grupos, isto permitiu o desenvolvimento da linguagem, que é a fala, o desenvolvimento da comunicação perfeita, articulada, porque os primeiros hominídeos tinham uma linguagem do tipo holafrásica, mímica, gestual, mas de resto dos hominídeos
passam a ter uma linguagem articulada como nós. Isto foi facilitado por causa da vivência em grupo. Outra atividade que desenvolviam tem a ver com as pinturas, que são dois tipos, designados por arte rupestre ou então por arte móvel. É uma das atividades que os homens primitivos desenvolviam no período de Paleolítico. Pois temos ali que os primeiros homens acabaram por descobrir o fogo, e o fogo também, para além das vantagens que enunciamos, podemos avançar outras vantagens, se não a vejamos. Portanto, garantia proteção contra animais, fogo era fonte de luz, fonte de calor, também servia para aquecimento em período de frio, mata as toxinas dos alimentos, permite cozinhar, amolecer os tubérculos, fabricar instrumentos. Portanto, o fogo ainda tem a função da união, coesão social. Como podem ver na imagem, vejam que os homens levavam uma vida comunitária. À volta da fogueira, era capaz de trocar experiências e pôr assuntos em dias, traçar os planos para os dias seguintes. Como podem ver também, ligado à arte, à vivência dos nossos primeiros homens, eles desenvolviam ritos mágicos. Ou seja, acreditavam na magia. Ao pintarem ou ao desenharem, eles acreditavam que tudo que desenhavam ou que tudo que pintavam aconteceria exatamente igual no dia seguinte. É isto que nós chamamos de ritos, é isso que nós chamamos de magia. A arte tinha uma simbologia mágica. Mas também, como não percebiam alguns fenômenos da natureza, da morte, do nascimento, do ciclo da vida de planta, dos seres vivos, né? Portanto, desenvolviam ritos mágicos, que são conjuntos de manifestações artísticas acompanhadas de danças, de gritos, de pinturas, de máscaras, até de sacrifícios dos animais. Faziam tudo isso com o único objetivo de tentar dominar a natureza ou de conseguir mais sorte na casada. Portanto, está intimamente ligado à magia, à sua crença. Um outro facto digno de realizar para os homens de Paleolítico é que eles já tinham a noção de como preservar ou enterrar os seus mortos. Ainda nómadas, enterravam os seus mortos, ou seja, desenvolviam o culto funerário. E os seus mortos eram enterrados juntamente com alguns pertences, ok? Instrumentos de trabalho, pedra ou outros. E os mortos ainda eram pintados e a campa ou as suas covas eram protegidos, eram encurralados com pedras ou com ossos ou paus. Tudo para proteger os seus mortos, tendo em conta que eles acreditavam na vida para além da morte. Ou seja, o corpo que era enterrado, eles pensavam que podia continuar a sobreviver. Por isso, desenvolviam culto funerário. Como as imagens falam por si só, trouxemos ali algumas imagens para análise. A primeira imagem, o que é que nos indica? A primeira imagem nos indica homem com flecha. E flecha servia para quê? Para a caça. A segunda imagem nos indica o que é? Homens a produzir fogo. E a terceira imagem, temos ali homem mascarado, né? Homem pintado. O que é que nos indica? Ritos mágicos. E a terceira imagem, logo ao lado, temos ali o culto funerário. Podem ver, o homem que é enterrado está prostrado de joelhos
em direção ao queixo. E a volta daquele corpo que é enterrado está circulado com pedras. Pode ver. E ali, o que é que temos? Instrumento de trabalho dos homens do Paleolítico. Uma pedra com cabo de madeira. E a penúltima imagem, temos mulheres fazendo recolha, mulher ainda cuidando de criança, homens espreitando os animais para caça. Isto nos indica a diferenciação social de trabalho, que aconteceu em função da idade e do sexo. A última imagem temos pinturas, artes rupestres. Tendo visto todas essas imagens, já é possível de fazer algumas conclusões das matérias que nós acabamos de ver. Um outro facto que estudamos durante o período paleolítico tem a ver com o alargamento das áreas habitadas. Ou seja, nós sabemos que os nossos primeiros homens, ou seja, os homens mais antigos, segundo os vestígios, apareceram na África. Sendo por esta razão, a África foi considerada o berço da humanidade. Mas o resto do planeta passou a ser povoado a partir do continente africano. Se não, vejamos o mapa. O que é que nos diz o mapa? Temos ali o continente africano. O homem apareceu mais ou menos na parte austral, na parte oriental, e acabou por povoar toda a África do Sul. Como podem ver, a seta vermelha indica o caminho percorrido para que os outros lugares, outras terras, outros continentes possam ser habitados ou povoados. Dali, caminharam por toda a África, povoaram toda a África. E, como sabemos, neste momento de que estamos a falar, a terra e os mares encontravam cobertos de gelos. Isto permitia a passagem de um continente para o outro, de uma terra para outra. Então, sendo assim, os homens conseguiram então passar do continente africano para os continentes Euroásia, para a Ásia e para a América, como podem ver ali. E da Ásia conseguiram ultrapassar ou atingir o continente americano através do Estreito de Bering ali, e também conseguiram povoar outras terras ou outras partes do mundo. Ou seja, no final do Paleolítico, todo o planeta Terra já estava habituado. Já estava habitado. Pois foi assim a nossa aula de hoje, como resumo de toda a matéria do Paleolítico. Espero que compreendam. Assim terminamos a nossa aula no programa Aprender a Estudar em Casa. Desfrute dela, é muito importante. Mas também não se esqueça, cuide-te, use máscaras, evite apertos de mãos, nem abraços, nem beijinhos. Fique bem.